Todos os dias ela está nas manchetes do rádio e da TV. Pior ainda, a sensação é de proximidade. Quem não conhece pelo menos uma vítima da violência? O que podemos fazer para prevenir? Cidadania convidou Melina Risso, diretora do Instituto Sou da Paz, para conversar sobre prevenção da violência. Seja bem-vinda, Melina. Muito obrigada pelo convite. Eu queria que você primeiro conceituasse o que é violência. Violência é um fenômeno bastante amplo e quando a gente vai pensar o conceito, ele vai dizer todo ato que tem uma intenção de causar um dano. E esse dano pode ser físico, pode ser psicológico, pode ser emocional. Então é um conceito bastante amplo e muito abrangente. Quando a violência não é crime, mas também é violência, aí acontece o quê? E aí a gente precisa separar a violência de crime, né? Crime é tudo aquilo que está tipificado no Código Penal, onde você caracteriza isso como uma atividade criminal. E violência são essas outras atividades que têm um processo. Então, tem violência que é crime, tem crime que não é violento. Esse trabalho que a ONG Sou da Paz realiza, qual é o foco dele nesse exato momento com as vítimas da violência? O que a gente procura observar no Instituto Sou da Paz, a gente trabalha muito com a questão dos homicídios. Como é que a gente pode evitar essa quantidade imensa de homicídios que a gente tem todos os anos no Brasil? A gente está falando de números da ordem de 45 mil a 50 mil e com arma de fogo são mais de 35 mil homicídios por ano. Ou seja, o homicídio seria o extremo da violência. Exatamente, né? É quando a gente pode colocar esse ápice da violência, que é um dano intencional, mas que tira a vida do outro. Agora, não te chama a atenção o seguinte fato, as desigualdades sociais estão caindo, a classe média está crescendo, em determinadas regiões, por exemplo, como o Nordeste, onde houve essa queda da desigualdade social e a ascensão para a classe média foi maior ainda do que no restante do país, a violência, em vez de diminuir, cresceu. Paulo, sabe que é importante a gente primeiro entender a violência, porque quando a gente fala violência como um processo amplo e tudo pode ser enquadrado quase como violência, é importante a gente ir segmentando. Até para poder fazer um processo de prevenção, é importante entender de que violência estamos falando. Até porque para cada violência ele vai ter um tipo de atividade ou um tipo de fenômeno que pode ajudar a reduzir. Lembrando que sempre a violência é um fenômeno multicausal. A gente nunca vai encontrar uma causa que leva a essa consequência, mas sim um conjunto de fatores. A gente gosta muito de usar como metáfora, porque nos ajuda a entender, a saúde, para a gente conseguir explicar a questão da violência. Imagina as doenças todas. São muitas doenças que existem e para cada uma delas tem um conjunto de estudos para entender como é que ela chega, como é que ela é causada, quais são os fatores que ajudam a prevenir e se você ficar doente, então como é que você trata essa doença? Para a violência é a mesma coisa, só que a gente tem muito menos estudos para entender quais são os tipos de violência, o que causa cada uma delas e como é que a gente pode prevenir e também como é que a gente trata cada uma dessas violências. Já que você adotou essa metáfora aí, nas doenças você tem, elas são antecipadas por alguns sinais e sintomas, por exemplo, febre, uma erupção na pele e na violência. Quais são os sinais? Esse é o problema. A gente ainda tem poucos estudos para olhar cada um. De novo, a gente não pode tratar a violência como uma coisa única. A gente precisa pensar, por exemplo, a questão do homicídio. A questão do homicídio, que já foi bastante estudada no Brasil, a gente consegue entender no nosso contexto alguns fatores que podem levantar esse sinal de que alguma coisa está errada. Por exemplo, a gente vai olhar conflitos interpessoais, quantidade de armas em circulação, você pode considerar elementos de desigualdade social. A gente sabe pelos números que os jovens são mais afetados pelo problema da violência, prioritariamente de 14 a 24 anos. Então, com esse processo, quando a gente está olhando o homicídio, aí é importante a gente começar a entender muito mais esse fenômeno e aí como é que a gente pode tratar. O perfil da vítima da violência no Brasil, por exemplo, se aproxima mais do jovem negro, pobre, e isso já é crônico, ou seja, é algo que já foi identificado nas estatísticas, mas contra o que parece que todas as medidas adotadas até agora pelo governo e pela sociedade pouco fizeram efeito. Que balanço você faz, por exemplo, das campanhas de desarmamento?
Eu acho que a campanha de desarmamento ela é uma medida bastante eficaz. Depois da aprovação do Estatuto do Desarmamento, foi a primeira vez que a gente teve redução dos homicídios efetivamente no país. Agora, as campanhas de desarmamento, elas não são suficientes, nem para pensar um controle de armas, porque a legislação é muito mais ampla e você precisa apreensão de armas, você precisa medida de controle e unificação das informações para ter processo investigativo, você precisa maior controle sobre as categorias que têm acesso à arma. Então, não é só a campanha do desarmamento, mas todas as medidas para a gente, de fato, conseguir ter um controle efetivo de armas de fogo no país. Por um outro lado, só a arma de fogo também não vai resolver o problema dos homicídios. Então, a gente vai precisar pensar projetos focados para jovem, entender o contexto onde isso está associado em cada uma das regiões. A gente sabe que tem muito processo de homicídio que se dá a partir de conflito interpessoal. Então, como é que a gente desenvolve programas e políticas públicas, por exemplo, de mediação de conflitos nas comunidades? Como é que a gente trabalha o aspecto cultural, que é muito importante na nossa sociedade? Então, tem outros elementos que também são importantes a gente entender e focalizar. Mas tem uma coisa na violência que ela não é disseminada em todos os lugares, ela é bastante focalizada, como você mesmo apontou. Então, o público mais afetado é o jovem negro, prioritariamente nas grandes cidades, ainda que a gente tenha no Brasil um mapa saindo do Sudeste, migrando para o Nordeste e Centro-Oeste, ainda assim isso está concentrado em algumas cidades, não são em todas as cidades. E quando a gente olha na cidade, territorialmente, ele também tem o seu local. Então, um estudo focalizado deste problema que está acontecendo para conseguir fazer as medidas que possam trazer um resultado efetivo é que a gente precisa avançar. Talvez nenhum país do mundo tenha se urbanizado, tenha migrado, as populações tenham migrado percentualmente do campo para a cidade, das zonas rurais para as cidades, quanto o Brasil. Hoje nós temos mais de 85% da população vivendo nas cidades, sejam elas de que tamanho forem. Isso tem alguma relação com o aumento da violência? Hoje, a violência que a gente observa no campo e a violência que a gente observa na cidade, elas são muito diferentes, né? Os diagnósticos de cada uma dessas violências é muito diferente. Agora, sem dúvida nenhuma, quando a gente olha o cenário do país em termos de homicídios, a concentração é na cidade. E, portanto, esse fator de migração, esse fator da urbanização e como é que a gente trata as cidades para reduzir esse contexto de violência é muito importante. Bom, pesquisas qualitativas são feitas para quando acontecem as campanhas políticas ou com interesses comercial, quando se quer vender, quando uma empresa, uma grande indústria quer vender, fazer uma pesquisa de campo, vender um ou outro determinado produto. Não seria possível aplicar esse tipo de pesquisa para, por exemplo, detectar até que ponto o incentivo ao consumo, principalmente o consumo de bens que não são alcançáveis tão facilmente, e as pessoas agora estão se endividando? Um grande número de pessoas que estão se endividando porque não podem pagar aqueles automóveis que foram comprados com 60 meses de prazo sem entrada. Ou seja, até que ponto o incentivo ao consumo pode suscitar violência também? A gente precisa entender os outros fenômenos, né? Quando você traz esse elemento do consumo, ele pode ter alguma relação, e de novo eu digo aqui pode, porque isso precisa ser estudado e avaliado, como você bem aponta, alguma relação com o tipo de crime contra o patrimônio, que é diferente deste outro crime que a gente está olhando, que é o fator do homicídio. Então, você pode ter um incentivo, por exemplo, para roubo, mas isso ainda precisa ser estudado. A gente precisa entender quais são os mecanismos que levam a outros tipos de violência. Em 1982, ainda no período da redemocratização do país, eu me lembro que o governador eleito de São Paulo era o governador Franco Montoro. E houve uma greve, evidentemente você não lembra disso, porque você é bem mais jovem. Então, houve uma greve que derrubaram as grades do Palácio do Governo do Estado de São Paulo. E me chamou a atenção porque numa das revistas de grande circulação havia um comentário de um policial. Eles estão derrubando ali, invadiram um supermercado, mas Danoninho não. Quer dizer, referindo a uma marca de iogurte. Ou seja, se eles estivessem saqueando arroz ou feijão,
no raciocínio do policial poderia, mas aquilo que seria objeto de consumo, não. Como é que você avalia isso? Na cabeça do policial e na cabeça do aparelho repressor do Estado e daquele que quer consumir algo que não tem? O crime contra o patrimônio é um processo que a gente precisa ainda avançar e fazer essa avaliação de todos os sentidos. Tanto a gente diagnosticar o que leva, são só elementos socioeconômicos ou não, que outros fatores estão por trás. É difícil, tudo que a gente entende, tudo que a gente já estudou sobre violência, vai nos mostrar que não tem um único caminho e, portanto, não tem uma única solução. A mesma coisa é quando a gente pensa o mecanismo de repressão. Qual é o aparato? Voltando para o exemplo da saúde, quais são os remédios ou quais são os mecanismos que a gente tem para lidar com cada um dos tratamentos? E quando a gente vai pensar na violência como um todo, hoje o Estado brasileiro, em sua grande maioria, ele tem um remédio. É como se para todos os casos de doença a gente internasse as pessoas. Por uma gripe, ou por um infarto, ou por qualquer problema, você tem uma única solução, uma única alternativa. E geralmente esse não é o tratamento mais indicado. Então, pensar o aparelho repressor do Estado junto com o sistema carcerário para todos os casos como única solução, o que mostra para a gente todos os dados no Brasil é que isso não trouxe resultado. A gente aumentou o encarceramento nos últimos 20 anos e a gente não conseguiu reduzir proporcionalmente, por exemplo, crime contra o patrimônio. Nem tampouco os dados de São Paulo mostram que o encarceramento foi responsável, um dos fatores responsáveis pela redução dos homicídios. São outros fatores que estão associados. Então, é preciso a gente avançar no entendimento do fenômeno para trazer propostas que possam atingir e que possam atuar sobre o problema, para a gente fazer uma redução efetiva. Pelo que eu vejo, você é claramente contra a redução da maioridade penal. Absolutamente contra, absolutamente contra. Mas você não teme que a sua organização não governamental, a exemplo de outros, seja acusada de estar praticando um excesso de sociologuês enquanto não se tem uma solução prática? Mas o que a gente tem visto é que essa solução prática de encarceramento, tampouco ela trouxe resultado. Mas eu não me refiro exclusivamente ao encarceramento. As UPPs no Rio de Janeiro, por exemplo, as unidades de polícia pacificadora. Como você analisa isso? Não, mas aí são coisas diferentes. A unidade de polícia pacificadora é um processo preventivo. Quando a gente fala de redução da maioridade penal, eu não estou falando de um processo preventivo. Pelo contrário, eu estou ampliando o processo repressivo do Estado. Mas a prevenção não passa também pela coerção? Pela presença da polícia, pela possibilidade de punição? Não, são duas coisas completamente diferentes. Quando eu falo de prevenção, é a gente atuar de fato sobre os fatores de risco. A outra coisa é a gente atuar sobre um mecanismo repressivo e sobre um mecanismo repressivo que seja absolutamente baseado em inteligência, porque não é só aumentando a pena. Eu vou te dar um exemplo muito claro. Hoje, a capacidade investigativa das nossas polícias no país inteiro, ela é pífia. Quando a gente olha esclarecimento de autoria de crimes, mesmo dos homicídios, ela é muito baixa em todo o país. Então, o que resolve eu aumentar a pena se eu não consigo fazer um rastreamento e chegar em quem é o culpado? Eu estou atuando dentro de uma cadeia que é um funil e fazer essa medida é só para atuar no funil e esse funil não dá conta de resolver todo o problema. Então, não é o tempo que vai decidir se a pessoa deixa ou não de cometer o crime, mas é a certeza de que ele vai ser pego e para isso eu preciso melhorar o meu sistema repressivo. Vai ser pego e punido. Mas hoje ele já é punido. O problema é que hoje, se ele não for pego em flagrante, ele tampouco é punido. Então, ao invés da gente mudar todo o processo para a gente aumentar as penas, talvez é melhorar a capacidade de fazer reformas nas polícias que elas sejam efetivamente capazes de investigar e esclarecer a autoria de crime. Hoje a gente já tem lei suficiente para fazer punição. A questão é que essas pessoas elas não são esclarecidas depois de cometido um crime. Já que você falou em lei, chegou há pouco no Senado Nacional uma proposta, Senado Federal, uma proposta de juristas e de autoridades em direito para o novo código, para a reforma do Código Penal. Eu queria que você comentasse o que você tem achado dessa nova proposta em confronto com o Código Penal anterior. Eu não sou uma profunda conhecedora da proposta que foi feita, eu acompanhei algumas discussões, mas eu não tenho conhecimento profundo para fazer uma comparação entre o que está sendo proposto em comparação ao anterior.
Sim, mas em linhas gerais, o que se propõe hoje são penas maiores, tipificação de crimes que antes não haviam, crimes, sobretudo, crimes que ocorrem na internet, na rede mundial de informática, e outros crimes que são causa-espécie, por exemplo, que é a associação para a prática de determinados crimes. Às vezes o indiciado ou o investigado escapa porque não está escrito na lei. Isso parece que a reforma do Código Penal vai atender. Mas você, então, considera que a medida mais adequada para prevenir a violência é educação e atendimento social? Atendimento social. De jeito nenhum. Eu acho que a gente precisa ter as duas coisas. Eu não estou aqui fazendo uma disputa entre prevenção e repressão. O que a gente precisa é ter prevenção inteligente, tampouco é qualquer coisa previne violência. Não, a gente precisa ter estudo, a gente precisa ter informação e saber efetivamente o que pode reduzir a violência. Um rápido balanço, desculpa, mas o nosso tempo está quase acabando, um rápido balanço da interação das organizações não governamentais com o aparelho de Estado na prevenção da violência. Eu acho que a sociedade civil avançou muito em programas de prevenção e o Estado não necessariamente conseguiu seguir o mesmo caminho. Então, uma associação conjunta e um trabalho conjunto para que a gente avance em políticas públicas e formatação de políticas públicas que possam dar resultados, eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir. Bom, você me permite fazer pergunta, porque você já havia autorizado previamente. Você foi vítima de uma violência, de um assalto, né? Como você se recuperou disso? Sempre é muito difícil se recuperar, né? Toda vez que todo mundo passa por um trauma como esse, você não fica com medo de sair na rua, etc. Mas o fato é a gente conseguir entender e pensar qual é o mecanismo para avançar. Na segurança pública, a gente precisa de racionalidade. Ainda que eu entendo, depois de ser vítima de violência, você tem tendência a ser pouco racional no debate, a gente só avança no campo da segurança pública com bastante racionalidade. Melina, muito gentil da sua parte, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Cidadania entrevistou Melina Risso, diretora do Instituto Sou da Paz, sobre o tema Prevenção da Violência. Mande suas críticas e sugestões para nós. Para baixar uma cópia deste ou de qualquer outro programa da TV Senado, o endereço eletrônico é o mesmo, www.senado.gov.br/TV. Cidadania agradece a sua atenção e até a próxima.